Então, essa palavra de conhecimento, a definição é exatamente essa que Jesus fala para Pedro. Isso que te foi revelado, carne e sangue não tinha como saber. Então, ela tem a função prática de muitas vezes revelar uma informação que a gente não teria como saber. Então, ela é tão ampla que, aí eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, às vezes, tem um exemplo de uma pessoa que eu vi, um caso aqui em Petrópolis, que eu ouvi o testemunho. Que o rapaz estava dentro do ônibus, e na época daquela enchente que teve, e Deus falou com ele, desce do ônibus. Ele teve uma informação. Deus não deu uma informação completa do porquê. Não havia necessidade, porque ele, sabendo ou não, e descendo do ônibus, ele estava salvo. E aí Deus fala com ele, desce do ônibus, ele desceu, foi por um outro caminho, aquele ônibus depois foi tomado pelas árvores e ele escapou. Então, tanto para questões práticas, vai por aqui, vai por ali, informações nesse sentido, como revelações mesmo espirituais mais profundas, que o homem não poderia acessar. E aí eu posso até citar, por exemplo, e quem ficar curioso aí já viu a outra vez que eu participei, no próprio sonho que eu tive, que eu contei aqui, deu isso, exatamente. O que você lê, Deus mostrando também, o que você lê, que você não conseguir compreender, você volta no Espírito que ele vai te mostrar. Basicamente seria isso. Seria aquilo que é além do próprio ser humano alcançar. E a gente vê isso de uma forma tão incrível, que tem pessoas que dão respostas, pessoas simples, que dão resposta tão profunda, que você olha e pensa, meu Deus, isso é além da razão dessa pessoa. Ela não tem estudo para isso, ela não tem uma mentalidade sempre naquela linha. Tu vê, às vezes, uma pessoa que ela tem uma conversa dela própria, não menosprezando a vergonha de ninguém, mas uma conversa rasa, e de repente ela dá um salto num pensamento, você olha e você vê, isso não é proporcional à mentalidade dela. Isso aí foi Deus que revelou. E logo em seguida, colocado aqui logo em seguida, a palavra, como tem esse conhecimento, é dado logo em seguida como palavra de sabedoria, o segundo dom, que também, a gente conversando, a gente chegou numa ideia de também conselho. Que o conhecimento, como eu dei o exemplo do sonho de Faraó, quando é uma informação que necessita uma ação posterior, Deus te dá uma informação, mas você precisa tomar uma atitude, uma ação daquilo, aí já vem em conjunto a palavra de conhecimento. Tá, estou sabendo disso aqui, agora o que eu devo fazer? Eu lembro de um texto curioso, que parece que ninguém ali, talvez o próprio Paulo teve, mas parece que ninguém ali em redor teve isso, que eu estou dizendo, que é quando o profeta pega e ele se amarra e ele diz, assim farão com Paulo se ele for para Jerusalém. Mas ali não teve, me parece, alguém para ter uma palavra de conselho e dizer, essa revelação que ele está dando aí, não é que não é para Paulo, não. Ele só está avisando que é isso que vai ocorrer. Mas o tempo... Então, tem coisas que às vezes a pessoa tem aquela palavra de conhecimento, e aí ela precisa, depois que ela tem aquela informação, tá, eu tenho a informação disso aqui. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Faraó mesmo, é interessante que ele tem o sonho, e aí ele sabe, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Legal, já estou sabendo que é para aproveitar nos 7 primeiros anos, que depois vai morrer tudo de fome. Se José não dá a palavra de direção, de sabedoria, ele ia ter a informação, mas ele não ia ter a direção. Então, essa palavra de conhecimento, ela funciona completando algumas vezes a de conhecimento, a de sabedoria, às vezes completa de conhecimento, mas ela também pode trabalhar isolada. Um trabalho pastoral, uma situação muito específica, que às vezes a gente, abrindo a Bíblia, a gente não consegue ter uma resposta exatamente direta. E aí eu posso dar um exemplo, quando acontece com Salomão, que aquelas 2 mulheres vão até ele, e aí contam a história, uma deitou sobre o filho morreu, a outra tomou o filho dela, e agora para saber de quem é o filho. Salomão, os reis tinham que ter até cópia da lei, Salomão poderia ler todos os livros que havia até então inspirados,
que ele não ia ter uma resposta dentro dos livros de como ele deveria agir naquilo ali. Era uma situação muito específica. Aí o próprio Deus faz o quê? O próprio Deus dá uma sabedoria a ele de como ele deveria agir naquela situação daquelas mulheres. Então, vão ter situações que vão ser muito necessárias. E aí tem uma característica, Paulo diz para buscar os dons, mas tem uma característica que eu penso que ocorre muito, que é o seguinte: dependendo do chamado, todos os cristãos devem buscar todos os dons. Mas, dependendo do tipo de chamado que uma pessoa tem, às vezes um tipo de dom vai ser mais favorável que ele receba. Por exemplo, a palavra de sabedoria, que é conselho também, é uma palavra que há muita chance que um pastor receba pedindo ao Senhor. É necessário, né? Porque é necessário, ele vai estar pastoreando ali e vai ser muito necessário. Às vezes um pregador itinerante, ele vai precisar usar dela? Vai. Mas um pastor que está sempre sentando, aconselhando, que vai pegar vários casos difíceis de discernir como agir, o que fazer, ele vai precisar muito mais desse dom. Então, às vezes, a gente opta por buscar os dons que a gente considera a operação dele mais bonito, mas muitas vezes tem alguns dons que eles combinam muito com aquilo que Deus tem para nós. E aí há uma chance, digamos assim, um pouco maior que Deus nos dê, porque casa com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não que a gente não possa receber outros, mas tem os dons que casam mais com aquilo que Deus nos chamou. Até a necessidade, né? Até um dia alguém comentou comigo, os dons eles são irrevogáveis, né? Uma vez dado, aí já vai a resposta, porque tem muita gente que não entende por que uma pessoa desviada está falando em línguas. Né? Fala, demônio, não é demônio, os dons são irrevogáveis. Às vezes você vê a pessoa tem uma vida torta, mas quando tem uma oportunidade, a pessoa flui. Porque os dons são irrevogáveis, né? Dom não tem a ver com caráter. Eu conheço uma pessoa que ela estava ajuntada, é uma pessoa que estava ajuntada, e quando a minha falecida mãe, quando a minha mãe pediu oração a ela sobre o meu tio que estava no hospital, tinha sofrido um AVC, porque ele foi atropelado e bateu a cabeça. E quando minha mãe pediu oração a essa mulher, a mulher olhou para ela e falou assim: o que vai acontecer com o seu irmão? Já foi definido, agora quem tem que tomar posição é você, porque vai estreitar para o teu quintal todinho aí. E realmente o que aquela mulher falou, aquilo aconteceu. E a minha mãe falou: eu vou ir para a igreja, assim, domingo eu vou. E eu lembro que a mulher falou assim: o certo era você ir hoje já. Mas já que você determinou domingo, Deus te dá tempo até domingo para você tomar posição com ele. Minha mãe não foi no culto ao domingo, na segunda-feira ela teve um AVC. Depois daquele AVC, passou-se um processo e acabou que o AVC, até grande misericórdia de Deus, colaborou inclusive para a conversão dela. Ela teve AVC, esqueceu de tudo, inclusive esqueceu que fumava, que era a grande barreira dela para se converter. E assim ela foi liberta do cigarro, mas teve que passar pelo AVC. Mas aquilo que aquela moça falou, que o quintal ia apertar, e apertou mesmo. Aí teve um rapaz que teve parada cardíaca, morava lá no quintal, quase morreu. Um menininho que tinha lá, criancinha, foi atacado por um cachorro, quase morreu. O meu padrasto tentou suicídio, quase morreu. A minha própria mãe teve o AVC, quase morreu também. Então eu vi que realmente o que ela profetizou aconteceu. E ela estando amaziada com um rapaz. Ela estando ajuntada com um rapaz que ainda era do mundo. Então ela estava ajuntada e ainda era julgo desigual. Ou seja, e Deus usava ela. E eu vendo aquilo, não botava dúvida não. Eu ficava até, estou vendo que Deus está usando. Eu respeitava, eu via. O que ela está fazendo, não vou tomar de exemplo. Mas eu estou vendo que Deus usa a boca dela, o que vier de Deus, eu não vou julgar o profeta, vou julgar a profecia. Falta isso também, né, pastor? Sim. Né? Essa sabedoria de, como diz o texto, né? Não julgar o profeta, mas a profecia. Né? Tem um exemplo que eu costumo dar, só que esse exemplo não foi eu que percebi na Bíblia, não. Eu conheci uma senhorinha que ela era muito sábia, palavra de sabedoria. Aí um dia eu e um amigo meu, a gente estava por um triz de sair da igreja. De sair da igreja, não de desviar para o mundo, mas de se tornar desigrejado. Porque a gente estava tendo muita informação de que tinha muito maçom na igreja.
tem muito maçom na igreja, a gente tinha medo de botar a mão na nossa cabeça, um pouco de falta de informação também. Sim. Então a gente tinha medo de, se eu permitir que botou a mão na minha cabeça, se ele quiser passar demônio, o demônio vem. Era o medo que a gente tinha. Você tinha temor, mas não tinha o conhecimento. E a gente pensava, e se eu não der a cabeça para ele botar a mão e for Deus, a gente também está pecando. Então a gente ficava com esse medo. Muito medo, tem maçom na igreja, vai amaldiçoar a gente estava quase desviando nesse sentido. A gente ia ficar desigrejado, porque a gente tinha lido alguns livros, visto alguns vídeos que os maçons já tinham tomado as igrejas tudo. E aí eu cheguei, eu tive a coragem, falei com esse amigo assim, vocês lembram o texto de Elias? Que o corvo alimentou Elias? A gente lembra. Então, o corvo é um animal imundo. Só que ele não se alimentou do corvo, da vida do corvo. Ele se alimentou do pão. Pegou o pão, a carne, se alimentou da carne do corvo. Ela falou, então tem gente que tem vida de corvo. Mas o que ele traz na boca, no bico, é coisa limpa. Então você vai comer o que ele traz, mas não vai se alimentar da vida dele. E eu fiquei olhando assim, interessante. Jesus é o contrário. Jesus é o pão da vida, você pode se alimentar da vida dele. Agora, o corvo não. O corvo ilustra aquela pessoa que depois, às vezes até depois a gente vai descobrir, puxa, mas aquele irmão me trouxe uma palavra tão abençoada, agora eu descubro que ele estava em adultério. Ele estava, a palavra não. Se a palavra que ele trouxe não foi adulterada, se ele estava em adultério, isso não vai me afetar. Vai afetar muito ele. Agora, quem ouviu, se o que ele trouxe foi Bíblia, a gente